Fala, minha gente querida, tudo bem com vocês? Nós voltamos aqui de novo para um episódio fantástico, tá? Quero dizer para você que esse é o seu Dreamcast, Sonhos e Propósitos. Nós estamos aqui porque nós temos um sonho que está sendo realizado agora na nossa mesa de ter um convidado mais do que especial. Ele que já passou por aqui, né? E voltou, graças a Deus, está nos dando a honra de estar aqui para bater um papo. Hoje vai ser uma vibe mais de momento mesa, onde a gente vai estar colocando na mesa aqui o nosso coração, abrir o nosso coração. Eu gosto muito de uma palavra que a gente fala muito, né, sobre expor o nosso coração na mesa. E eu estou aqui nada mais, nada menos do que ele, Apóstolo Rafael Conrado, gente. A salva de palma, bota a palma aí. Esse é meu amigo. Obrigado, cara. É abaixa a patente e aumenta o salário, né? Já começou bem. Abaixa a patente e aumenta o salário. Isso. Mas que isso, cara. É porque um dos maiores apóstolos, né, depois de Cristo, que viveu na Terra, ele terminou a carreira dele falando assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Uau. Hoje em dia os homens botam o título na frente, né? É mesmo. E um dos maiores apóstolos que viveram na Terra botou o título lá no final. Lá atrás. Meu Deus, incrível isso. Porque o meu chamado nunca vai estar acima da minha identidade. Uau. Eu sou Rafael Conrado, marido da Aline, pai do Saulo, Rainer, da Rebeca, né? Uau. Filho de Deus. Aí o meu chamado apostólico, profético, seja lá qual for, vem depois, né? Vem depois. Cara, muito bom. Interessante você falar sobre isso, Rafael, porque como que você consegue me explicar assim, não me explicar, mas digamos assim, para pessoas que nos assistem, uma maneira mais clara, porque muitas vezes a pessoa, foi muito importante você ter falado sobre isso, muitas vezes a pessoa, ela adora tanto, né, o título, e ela endeusa tanto o título como que o título lhe impõe uma autoridade, o título em si, entendeu? Isso. E a gente está vivendo hoje em dia, na geração atual, eu creio que uma ausência de homens verdadeiros, homens de Deus, mas que são pais, que são, né, sacerdotes do lar, maridos, que conduzem bem a sua casa. Até o apóstolo Paulo falou muito sobre isso, né? Como que você pode, esclarecer para a gente, assim, essa ausência de verdadeiros homens do lar, né, que protegem a sua família, mas muitas vezes preferem perder as suas casas por causa de um título? Eu acabei de vir de uma reunião, né? Estava numa reunião ali com um americano, na realidade é canadense, e estávamos falando justamente sobre isso. Que a geração do tempo do fim é uma geração onde Deus vai levantar pais. O mundo tem grandes líderes, mas poucos pais. Uau. E o líder, o foco dele é levantar um time, né? Um pai, ele quer estabelecer uma família. Então eu acredito que essa idolatria ao título, né, ou esse apego ao título, tem roubado os homens da identidade verdadeira deles, que são pais. Então eu creio que vai haver um batismo no planeta de paternidade. Uau. Onde homens vão se voltar para o lugar, né, de fatherhood, né? Como fala em inglês. Fatherhood, isso. Então eu creio que essa questão do apego ao título, carteirada, né? Os homens dão muita carteirada, né? Desculpa. Sinta-se à vontade. Depois tu corta aí, ó. Não corta não, aqui não corta nada. Então eu creio que Deus está levantando e está despertando os homens para sair desse lugar de posição, de título, de cargo. Estão começando a entender um lugar, como você falou, de profetas do lar. Eu tenho falado muito sobre isso, profetas do lar. Deus está levantando homens e mulheres que vão cuidar das suas casas. Uau. E aí na casa, o meu filho não quer saber se eu sou apóstolo, meu Deus, profeta. Não. Meu filho quer saber se eu sou o pai. Uau. Ele quer assistir o filme comigo. Ele quer jogar de basquete. Ele precisa de um homem, de gente. Então não adianta. Quando eu entro na minha casa, os títulos, os cargos, os dons, não que não valem nada, mas ali não tem efeito, porque ali
é necessário um pai estar funcionando, um pai estar com o coração aberto. E o grande problema é que os líderes, eles não sabem transicionar de ambiente. Então eles entram em casa e continuam tratando as mulheres e os filhos. Desculpa se alguém vai ouvir isso e vai se chatear, mas eu acho... É a realidade. Eu acho ridículo, cara, quando tá ali a mulher... pastora... o marido falando da mulher e a mulher, não, é o pastor. Cara, come on. Meio que... Tipo assim, espiritualizando o natural. Pra que eu vou chamar minha mulher pastora Aline? Se você faz isso, meu irmão, desculpa, mas eu não vejo sentido nenhum. Teu filho não quer saber se é pastor ou pastora. Chegou aí o nosso convidado, né? Nosso convidado especial aí. Olha, gente, isso é porque ele chegou no horário. Chegou no horário, 15 minutos atrasado. Já chega se metendo no meio da programação assim, cara. Isso aqui não é a Rede Globo, não, cara, que você chega de qualquer jeito, entendeu? Isso aqui tem regra e tem norma. Vai tirar $1 do salário dele. Mas seja bem-vindo, Job, ao seu podcast. Opa, obrigado. Mas é isso, Regis. Eu vejo que essa questão, acho que as pessoas precisam se voltar ao evangelho mais simples, né? O evangelho simples, né? O evangelho é simples. Então essa questão de cargo, se um homem precisa expor o cargo dele para ser respeitado, é porque ele não se respeita. Uau. É porque ele não sabe quem ele é. Isso. Se eu preciso dizer que eu sou apóstolo, se eu preciso dizer que eu sou profeta, é porque eu não sou. Porque quem é, não precisa falar que é. As pessoas, elas vão te respeitar pelo teu caráter e pelo teu posicionamento, não pela tua carteirinha. Isso é interessante. Até porque, por exemplo, a gente vê muito sobre aquela questão fazer a obra de Deus, né? Às vezes a gente usa muito esse termo. Que é um termo errado, né? Eu não faço a obra de Deus, eu ando na obra que Jesus fez. Ele já está feito, né? Já foi. Tetelestai. Pronto, está consumado. Está consumado. Então, se o homem se acha no direito de fazer mais do que Jesus fez, cara, ele quer tomar o lugar de Deus. Eu não faço a obra de Deus, eu ando na obra que Jesus fez. Uau. Eu me alinho com o coração dele. Só dá continuidade àquilo que ele já fez. Continuidade. E assim, Mateus 16, né? Na realidade, Jesus ali no final, ele diz que você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só siga. Então não tem muito o que fazer. Agora, a grande chave é que para seguir a Jesus tem que haver renúncia. E hoje é pregado um evangelho de conquista. Isso. Então as pessoas vão para a igreja para conquistar. Igreja não é lugar de conquista, igreja é lugar de renúncia. Uau. E eu não vou para a igreja buscar Deus, eu vou para a igreja levar Ele. Ele mora em mim. Aí sim. Então nosso culto é dia de sábado, eu não vou para o culto de sábado dizendo assim, eu vou buscar Deus lá na igreja. Eu pergunto para ele, Deus, você vai comigo? ele habita em mim. A falta da consciência da presença, cara, nos rouba de uma conduta santificada. Isso é verdade. Eu até imagino também a igreja, muitas vezes, não vou generalizar, mas assim, algumas pessoas, elas esquecem, né, que o véu já se rasgou, você tem livre acesso, e muitas vezes as pessoas preferem ficar no átrio do que entrar no Santo dos Santos hoje com o acesso livre que tem. É porque o átrio sempre foi, no Antigo Testamento, o átrio era aquele lugar de petição, né? De levar ali o seu animal, e aí o sacerdote pegava o seu animal no átrio para sacrificar ele no santo. E aí as pessoas preferem ficar nesse lugar terceirizando. O átrio é lugar de terceirização. Uau. Então é mais fácil o pastor orar por mim, o pastor jejuar por mim. É mais fácil o pastor ler a Bíblia por mim. E aí as pessoas hoje usam a igreja como o Walmart. Você está no Brasil aí como Pão de Açúcar, como Extra. Você vai lá, né? Faz as suas compras, paga, pega o que você quer. Porque na igreja hoje você vai e quer pegar o que você quer. E aí depois dá o dízimo e oferta como forma de pagamento e vai embora. Resolveu o problema. Supriu a sua necessidade. Temporária. Isso.
E aí tá equivocado o conceito de igreja. Igreja é lugar de renúncia, de entrega. E como você falou, o véu foi rasgado. Agora, irmão, não tem terceirização. Entre você. Jejue você, contemple você, estude você. Uau. O pastor não é o Moisés. Acabou o tempo de Moisés, irmão. Correto. Que sobe um monte. E aí, mas tem muitos líderes que gostam de serem usados como Moisés, né? Que Deus só fala com ele. Como isso? Como que você, tipo, como que você pode imaginar isso? Por exemplo, tá na igreja e aí de repente Deus fala com um membro da igreja, né? Digamos ali, ele tem uma experiência e o líder fala, não, mas não é por aí. Rapaz, eu aprendo até com as crianças da nossa igreja. Outro dia Jesus apareceu pro meu filho, ele tinha 9 anos de idade. Ele contou uma experiência, ele viu Jesus. Jesus levou ele no inferno, levou ele no céu. E ele contando com 9 anos. Uau. E aí diz que Jesus batizou ele na cachoeira. Uau. E ele ficou chorando, pai, me batiza, pai. E eu disse, não, filho, você vai fazer 6 meses do cursinho de batismo. Eu disse, macho, se Jesus te batizou, quem sou eu para não te batizar? Eu olhei para ele, filho, promete pro papai só uma coisa. Ele, o quê, pai? Quando Jesus aparecer de novo, fala para ele que papai também quer. Que privilégio. E é uma geração, cara, que tem ciúme dos filhos. Uau. Cara, eu quero ver os filhos voando, cara. Eu quero ver os filhos crescendo. Eu quero ser um Mardoqueu, me vestir de pano de saco e cinza para Esté governar, compadre. Uau. Então, o líder, ele não sabe ver ninguém crescendo mais do que ele. O pai, sim. Caralho, falou tudo. O líder, ninguém pode ser maior do que o líder. Mas o pai tem prazer de ver o filho crescendo mais do que ele. Uau. Por isso que Deus quer levantar pais, não líderes. Cara, isso é muito sério, porque nos tempos que... Falando de mim, né? O meu filho, eu olho para o meu filho Joseph, falando do filho homem, né? E minha paixão antes era jogar bola e eu hoje tenho o maior prazer de levar ele para ele viver um sonho. E assim, cara, tipo assim, eu faço o que precisa ser feito para me ver o sonho dele, ele crescer e ele se desenvolver e chegar a lugares mais altos do que eu. Esse é o coração do pai. Total, né? totalmente, cara. É o coração do pai. E olhando para o último livro e o último capítulo do Antigo Testamento, eu chamo de transição, né? No último livro, no último capítulo, no último versículo Meu Deus. do Antigo Testamento, fala de uma conversão do coração dos pais aos filhos. Malaquias 4:6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, Uau. para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meu Deus. A paternidade, cara, vai salvar o planeta. Uau. A paternidade vai ser a porta de restauração para o mundo, porque Jesus vai governar nessa terra. Uau. Jesus vai governar. Eu sei que muitos estão esperando ser arrebatado e ficar lá não sei aonde, mas Jesus vai governar nessa terra, irmão. Queira você ou não, Jesus vai reinar aqui, cara. E a chave da transição é paternidade. Então, os pais vão se converter. Por que os pais se converteram aos filhos? Porque os pais foram que se desviaram. Uau. É isso mesmo. O espírito de Elias. Que é isso, Rafael? O espírito de Elias, é a cultura de Elias, é a mentalidade de Elias. Isso. Que confronta o sistema religioso, que confronta Jezabel, que não se conforma com os falsos profetas, que não se conforma com essa teologia michuruca que tem sido pregada aí de prosperidade. O espírito de Elias é de confronto, cara. Uau. Sabe, é um espírito que vai chacoalhar o planeta e os pais vão se converter aos filhos. Meu Deus. E aí os filhos se voltarão para os pais. Para quê? Para que Deus não amaldiçoe a terra. Meu Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta aí. Faça. Confrontar com amor. Dá aí uns exemplos de confronto com amor, porque eu sei que você é uma pessoa que a gente conhece, né, claro,
ama demais você. E eu Sério? sei que você Você ama. me ama? Você me ama, João? Amo demais. Amo muito. Obrigado. Você me ama? Também te amo. Ok. Obrigado, então. Sim. Só não pode falar 3 vezes, hein? Se ele falar 3 vezes, aí eu tenho que pedir para ele falar 3 vezes também. Aê. Cara, confronto. Você falando de confronto. O que eu tenho visto em você é que você realmente não tem medo de confrontar ninguém. Você desafia, você traz a palavra e você vai de frente mesmo, com muita convicção. Né? E quais são os seus desafios em confrontar as pessoas? O Rafael, pessoalmente falando. Cara, o meu maior desafio em confrontar é justamente trazer o amor no confronto, como o Paulo ensina. Paulo nos ensina a dizermos a verdade em amor. E o meu maior desafio é não tornar o confronto uma afronta. Uau. Entendi. Então eu preciso ter um equilíbrio para que ele não se torne uma afronta. Porque quem afronta quer expor. Quem confronta Isso aí é quer importante sarar. saber. Então o homem de confronto, o propósito dele é cura. Meu Deus. Não é exposição. Tá aí, isso aí tem que deixar gravado aqui. Porque Isso aí tem que ter clareza. Importante. nisso aí. Deixar gravado muito e importante. com um áudio bom, né? E Já explicaram aí o acontecimento Ainda passado? não. Então o confronto, cara, o propósito dele é cura. Entendeu? Elias não queria o mal de Acabe, cara. Tá, isso aí é importante. O propósito do confronto é cura. É cura. É cura, não é exposição, não é vergonha. Entendeu? Olha que interessante. Então, Rafael Conrado, cara, quem me conhece sabe, eu só tenho cara de poodle. Meu pastor fala isso, né? O Luiz Hermínio, Cara de leão. ele diz, tem cara de poodle, meu coração... Não, tem cara de bulldog, meu coração é de poodle. Cara de leão, o bicho aí parece ser brabo, mas quem me conhece sabe que tem um coração quebrantado, que existe lágrimas, que existe, sabe? Então tem dias que eu profetizo, cara, que eu falo algumas verdades, depois eu vou chorar, velho. Depois eu vou, sabe, Deus, tem misericórdia. Eu não fico so proud. Entendi. Olha aí, eu Não é falei. teu objetivo. Não, entendi. cara, tipo assim, eu não tenho prazer em confrontar. Uau. Mas existe uma necessidade. O espírito de Elias é um espírito que confronta. E chacoalha os pais para se converter aos filhos. Entendeu? Chacoalha os pais. Eu tenho andado, cara, nessa nação e tenho buscado trazer de volta os imigrantes para um lugar de conexão. É tanto que nós estamos aí, né? Vamos até lançar aí um curso de inglês, porque Deus falou comigo. Claro que eu não sou professor, né? Mas pode ser, vai. Não, meu chamado não é para ser professor de inglês. Mas nós vamos lançar um curso de inglês e o Senhor falou comigo que isso não é só para Kansas City. Deus vai espalhar no meio dos imigrantes essa unção de aprender inglês. Por quê? Porque eu tenho visto muitos pais que vivem aqui há 10, 15, 20 anos que estão perdendo a conexão com os filhos. Isso por causa do Porque não fala língua. idioma. Sim. Então nós queremos ensinar os pais a falar inglês para eles conectarem com os filhos. Meu Deus. Porque eu conheço pessoas que o filho fala e ele não entende. Outro dia eu cheguei numa casa, né, o meu jeito muito espontâneo de ser, e eu falei com a criança. Falei em português com o menino, aí a mãe, pastor, meu filho não fala português. Eu disse, tá ruim, né, irmã, que tu não fala inglês? Então, tipo assim, nós precisamos usar todas as estratégias possíveis para conectar gerações e levantar paz. Então, eu creio que esse batismo, esse avivamento, esse despertamento na paternidade vai curar o mundo. Que interessante você estar falando sobre isso, porque as pessoas têm a mania de... E ele chega atrasado, já vai tomando. Não, já pronto, acabou. Eu já entro assim. Melhor eu vou sair um pouquinho, vou deixar. Fica lá um pouquinho agora, que agora é minha vez. As pessoas têm uma mania de separar o espiritual, né? O crente tem muito esse dizer, né? Vida espiritual, a vida material, secular e tal. Não existe vida secular para o cristão. Eu particularmente, eu não separo. Para mim, viver em espírito. Não existe. Se eu estou trabalhando, eu estou vivendo em espírito assim, sucessivamente. E o que você está falando aí a respeito da casa...
do inglês e tudo, eu já vou levando para um lado bem mais amplo, porque a vida espiritual do crente é isso aí, é agora, é o aqui e agora, é todo dia. Então, a prática de vida de uma pessoa, né, que serve a Deus, tudo é santo, tudo é santidade, já é uma prática de vida. Então, meu trabalho, a minha família, meu relacionamento com meus filhos, enfim. E o que você está falando assim, é tão interessante, que conecta realmente uma área tão importante, que é o diálogo, né? A comunicação da família em casa. E aqui nos Estados Unidos, realmente, é uma barreira muito grande e é comum, virou uma coisa comum, virou uma cultura e as pessoas aceitam isso. Sim. As pessoas não conseguem ver o que você está vendo. É ok. E aí, como você fala, onde entra o confronto, né? Que você vai e chacoalha a pessoa, diz, cara, você está perdendo seu filho. Você não está entendendo o que ele está falando. Você não está conectando com o coração dele. Uau. E aí eu tenho conseguido despertar algumas pessoas a estudar inglês. Incrível. Para poder realmente... Cara, para que eu vou estudar inglês se eu já sou um empresário? Gente, eu já conquistei, entendeu? Mas tem muita gente que... É incrível. Porque sabe como é o problema, cara, da igreja? A igreja, ela ensinou muito errado as pessoas a respeito de conquista, a respeito de vitória. Um crente se acha vitorioso quando ele consegue coisas materiais. Porque a igreja tem... A igreja... Tudo. E eu falo a igreja, cara... Você falou tudo. Não é colocando culpa em A e B e C, cara, é realmente uma cultura. De buscar a bênção. De buscar o milagre. Eu nunca fui numa campanha 7 semanas para tomar vergonha na cara. Pô, vai ter. A partir de amanhã a gente vai inventar uma. 7 semanas. Vamos aqui, irmão. E você é meu convidado. 7 semanas para ser um marido melhor. Uau, cara, que incrível. 7 semanas para ser um pai melhor. Meu Deus. São sempre campanhas para conquista. Cara, eu tô errado, velho. Não. São sempre campanhas para conquista de coisas. Isso. Porque a mentalidade de vitória, de conquista da igreja é conquistar coisas. E, cara, não, mas existe uma promessa. Cara, você pode enriquecer debaixo de uma promessa, mas você só vai prosperar debaixo de uma bênção. É isso mesmo. Jacó, ele enriqueceu debaixo de uma promessa, mas ele não era próspero. Riqueza não é prosperidade. Eu conheço um bilionário que não consegue dormir à noite. O cara tem helicóptero, investimento na bolsa, propriedades, mas ele não dorme. Mas será por que ele não dorme? Porque ele não é próspero. Ele é rico. Ali. Deus não te chamou para ser rico, Deus te chamou para prosperar. Essa é forte. E a prosperidade tem que estar na tua alma, se a tua alma for próspera. Meu Deus. É isso mesmo. Então, Jacó, ele enriqueceu na casa de Labão, né, o seu sogro. Só que da mesma forma que ele enganava, ele foi enganado. Trabalhou 14 anos ali, né, por Raquel, foi enganado e tudo, mas depois a gente fala sobre isso. Enriqueceu muito. E aí ele está voltando para encontrar Esaú, para se reconciliar com o irmão dele. E aí ele para, cara, e está com medo do irmão. Está com medo do futuro, está com medo. Ele não dormia de noite, mas ele era muito rico, cara. Só que aí, de repente, ele tem um encontro. A Bíblia diz que apareceu um anjo. Isso. E não foi um anjo, foi o anjo. O anjo, Foi o próprio. Ali foi uma teofania, foi Cristo aparecendo, o próprio Jesus. Porque toda aparição de Deus no Antigo Testamento é Cristo. Deus não tem outra face. A face de Deus é Jesus. Então Jacó segura um anjo ali. Daí surgiu a canção, né? Isso. Jacó segurou um anjo. Aí, naquele momento ele diz, eu não te largo enquanto você não me abençoar. Mas ué, o cara já era milionário, velho. O cara já era podre de rico. Ele dividiu o acampamento em 2, porque era tanta riqueza.
que ele teve que dividir o acampamento em dois. Ele, não, se o meu irmão vier contra mim, eu salvo a metade do que eu tenho. Meu Deus. Era muito rico. Então Jacó não lutou por bens materiais, ele lutou por transformação de caráter. Meu Deus. Então vamos anotar essa, né? Jacó não lutou por bens materiais. Porque ele já era rico. Ele já era rico. Ele lutou por transformação de caráter. Meu Deus. Jacó está dizendo, cara, eu tô cansado, me abençoa. Me abençoa. Eu não aguento mais ser enganador, eu não aguento mais. Eu conquistei muita coisa, eu tenho muita coisa, mas eu não tenho identidade. Uau, falou tudo. Identidade, porque o homem próspero, ele sabe quem ele é. E esperar em Deus, eu acredito, baseado nessa história de Jacó, esperar em Deus é confiar inteiramente e não tentar ajudar Deus, né? Porque a consequência que ele passa, né, o sono, a riqueza, né, no caso, a riqueza, os bens materiais não traz a paz de espírito, né? E a consequência é viver a consequência de anos por causa de tentar ajudar Deus. Deus falou que ia abençoar ele, né? Você tentar ajudar a mãe dele, a mãe dele vai e engana o pai, né? O pai dele, e aí ele recebe a bênção. Mas de verdade ele pede para ser abençoado nesse momento. Não, mas você vê, Job, que naquele momento o anjo, que é Cristo, ele olha para Jacó e diz assim, ó, tu não será mais Jacó. Isso. Tu será chamado Israel. Isso. Israel, porque lutaste com os homens e contra Deus e prevaleceste. Uau. Então, tipo assim, ele está dizendo ali, você lutou com Deus, cara. Você lutou com Deus e prevaleceu. Você foi além do seu limite. E eu agora mudo o teu nome, eu mudo a tua história, eu mudo a tua identidade. O interessante é quando ele volta, ele, nesse momento, antes de Jesus liberar a identidade dele, Jesus pergunta uma coisa, qual é o teu nome? Qual é o teu nome, exatamente. Ali é uma sessão de cura, de libertação. Esse é o ponto. Porque aonde foi que ele enganou Esaú? Exatamente. Aonde foi que ele enganou? Chegou diante de Isaac, que estava meio cego, Isso. e o pai perguntou, quem é você? Ele disse, eu sou Esaú. Aí agora vem Jesus perguntando a mesma coisa, quem é você? Isso. Uau. Deus só pode te curar se você confessa quem você é. Isso. Meu Deus. Essa aí é forte. Se você expõe o teu coração na mesa. Se você realmente reconhece. Se você fica burlando, dando jeitinho, não assumindo a culpa, Isso. você nunca vai ser curado. Isso. A cura vem na confissão. Uau. Eu sou Jacó. Aí Jesus, agora sim. Agora sim. Me deu acesso. Agora eu posso te transformar. Agora tu não vai ser mais Jacó. Meu Deus. Israel. Tu enganou teu pai, Isso. dizendo que era Esaú, mas agora tu está confessando quem tu é? Serás Israel. Meu Deus. Príncipe de Deus. Uau. Então é por aí, irmão. É por aí. É isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou aqui um pouco sobre riqueza, sobre prosperidade. E eu quero agora fazer uma pergunta bem específica para a época que a gente está vivendo. A gente ouve de tudo, né? Hoje em dia, o avanço da internet tem ajudado e também tem atrapalhado algumas coisas aí. Mas, assim, falando a verdade, sobre a prosperidade, tá? Eu gostaria que você falasse um pouco mais. O cristão, além da prosperidade, entendeu? Porque eu acho que as pessoas, elas confundem muito isso, né? Com certeza. Confundem muito isso, prosperidade. Além da prosperidade, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente com mais clareza sobre o que é ser próspero, biblicamente. E o cristão, ele pode obter riquezas? Ok? Essas duas perguntas eu queria que você... A primeira coisa é uma frase que eu falo já há algum tempo. Prosperidade não é ter. Prosperidade é desfrutar. Primeiro ponto. Pronto. Então vamos desvincular dinheiro de prosperidade. Justamente. Ter dinheiro não é ter prosperidade. Ter dinheiro, ter fama, ter coisas e bens não é ter prosperidade. Porque eu conheço muita gente que tem e é escravo do que tem. E eu conheço gente que não tem nem um terço do que o outro tem e é próspero. E desfruta. E desfruta. Então o conceito de prosperidade no reino de Deus é desfrutar.
Meu Deus. Entendeu? Bless you. E prosperidade não é ter muito, é ter o que Deus te deu. Meu Deus. Olha É isso. governar sobre o que Deus te deu. Meu Deus. Então eu conheço gente que tem muito, mas não governa. Olha isso. E eu conheço gente que tem pouco, mas governa. Para ser mais prático, eu já entrei na casa de milionário no Brasil, o cara com a pistola para tentar se matar. Uhum. E eu já entrei na casa de irmãzinha de oração, que não tinha nem... A cama era com tijolo, segurando, o chão batido, o teto baixo, e eu quase caí de tanta glória de Deus. Meu Eu Deus. disse, Deus, o que é isso nessa casa? Deus disse, é prosperidade. Uau. Aquela irmãzinha não sente falta de 10 milhões na conta dela, cara. Incrível, né? Ela tá ali adorando a Jesus, cara, cantando ali os hinos da harpa, entendeu? Louvando a Deus, sendo pobre e enriquecendo muitos. Tipo assim, o Senhor é o meu pastor. De nada tenho falta. Pronto. Porque o texto original, o conceito de Davi é esse: o Senhor é meu pastor, não sinto falta de mais nada. Meu Deus, olha isso. Porque o pastoreio de Deus me completa. O cuidado de Deus me completa. Porque se Ele é meu pastor, Ele vai me dar o suficiente. Ele não vai me dar o que eu quero, vai me dar o que eu preciso. Yes. E essa geração é uma geração Nutella, que se Deus não dá o que ela quer, ela se desvia. Aí vamos lá, Joab. Sim. O cara vai pra campanha, dá fitinha, toda semana uma fita. Isso. Aí na campanha uns recebem, outros não. Isso. Qual que é a reação daqueles que não recebem na campanha? Ah, meu amigo, chutar o balde. Cara, Acabou. fica triste, Fica cabisbaixo. triste, aham. Então eu não fui pra igreja adorar Jesus, eu fui buscar, Vou buscar. a satisfação da minha alma. Uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor. E quando eu vou ler as escrituras, cara, eu vejo o evangelho que sofre, que padece, que renuncia. E ninguém ensina isso. Aí o crente, se ele não conquista, Isso. ele se desvia ou ele fica triste com Deus. Mas Deus nunca te prometeu que ia ser fácil. Ele disse que estaria contigo. Isso. Uau. Então, respondendo a tua pergunta, primeiro, a prosperidade não é ter dinheiro. Prosperidade é desfrutar do que Deus te dá. Prosperidade é na mente. Uau. Prosperidade é Filipenses 4:7. A paz que excede todo entendimento guardará a tua mente e o teu coração em Cristo. Uau. Por que que Paulo está falando de uma paz que excede? O entendimento. É Uau. porque é uma paz em guerra. Paz em guerra. É uma paz na crise. Essa é Uau. forte. É uma paz no caos. Entendeu? Tem uma música antiga que eu gosto muito que fala: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Lembra dessa, não? Não, eu acho que eu não era nascido ainda. Pois é. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Uau. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista. Entendeu? É uma paz que não depende do dinheiro na conta, do carro, da casa. Cara, é uma paz em Cristo. Eu creio que até algumas pessoas que estão em casa agora assistindo esse podcast vai pensar, existe essa possibilidade de olhar para a conta bancária e ver que tudo está faltando, a minha casa está faltando, a crise está batendo na minha porta, e é possível sentir essa paz? É possível, É cara. possível, cara. É possível. Eu tenho alguns testemunhos assim que eu poderia falar, mas eu não vou. Não vou falar muitos, mas eu já passei algumas crises com a minha esposa e o nosso relacionamento, que na realidade um relacionamento ele não é firmado na bonança, ele é forjado na crise. Cara, agora você falou tudo. Então já teve dias na nossa casa de não ter o que comer. Ela fazia ali aquela... Eu citei até isso num outro podcast. Então, a crise vai fortalecer mais o relacionamento. Opa, então, né? porque eu não entendo hoje por que o povo se divorcia quando acaba o dinheiro. Aí. É, quando a crise vem. Se divorcia por causa que o dinheiro acabou, o relacionamento estava firmado no dinheiro, não no amor. Pronto. Então a melhor fase que eu passei com a minha esposa foi no momento de crise, cara. O mato tava pegando fogo e eu comendo peixe assado. Porque quando você vive pela eternidade, você entende que o deserto não é lugar de morar, o deserto é lugar de passar.
Eu nunca construí alicerce no deserto, eu só construí tendas. Uau. Fácil para se mover. Eu já passei pro deserto, irmão. Botei ali as estaquinhas, uma tenda e disse pra minha mulher, ó, é só um período. Trinca os dentes aí, segura a onda, vai já passar. Meu Deus. Isso é para nos fortalecer. Deuteronômio 8, te levei pro deserto para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, para saber se guardarias ou não os meus mandamentos. Então Deus humilha o homem? Mas sempre. Na realidade, Deus gera situações para revelar o coração do homem. Isso. Quando Deus diz, eu te levei pro deserto para te humilhar, para saber o que estava no teu coração, não é Deus que não sabe. É o homem que não sabe. É verdade. Deus está dizendo assim, cara, eu vou deixar tu passar por humilhação para tu ver de fato quem você é. Para você entender, porque só há mudança quando você realmente tem consciência da sua real situação. Quando o homem pensa que ele é o que ele não é, ele nunca vai mudar. Uau. Aí Deus te deixa passar para você ver que você não era a última Coca-Cola do deserto. Aí você diz, poxa, cara, miserável homem que sou. E aí você começa um processo de transformação. Então, tem uma música, né, da Tamires Garcia, que ela expressa muito bem isso. Ela fala, você me leva ao deserto para falar de amor. Ah, meu amigo, essa música é... Me deixa passar pelo vale para mostrar que está comigo. Olha isso. Me põe no meio da tempestade e põe um arco-íris para me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Então, o deserto, você vê que Jesus ele é batizado no Jordão, né? Ali em Mateus capítulo 3, né? E aí no capítulo 4, Jesus é levado pelo Espírito para o deserto. Não foi pelo diabo. Pelo Espírito. O mesmo Espírito que desce em forma de pomba leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por quê? Porque quando Deus te expõe o deserto, Ele quer aumentar a tua autoridade. Uau. Ele quer aumentar a tua autoridade, o teu poder de fogo. Que o homem que passa pelo deserto, irmão, ele está treinado. Ele vai saber dominar sobre a bonança. O deserto é necessário na vida do Porque assim, ó, necessário demais. As pessoas falam assim, ah não, ser fiel no pouco, porque sobre o muito eu te colocarei. Aí o povo acha que isso é só sobre dinheiro. Ah não, dá o dízimo de 5 que Deus... Na realidade, ser fiel no pouco é assim, ó. Domina sobre o pouco, porque você dominará sobre o muito. Uau. Ser fiel no pouco é viver como se tivesse pouco, mesmo tendo muito. Então nós precisamos entender que essa mentalidade de domínio, Paulo ele expressa muito isso. Ele diz, cara, você viver na abundância e você viver na escassez. Aí ele depois fala, posso todas as coisas. As pessoas Tudo às vezes... posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente pega esse trecho, né, para dizer que eu posso... É, mal interpretação. Não, Paulo está falando de governo. Eu mesmo, quando eu ouvi a primeira... o slogan da igreja, quando eu me converti, 17 anos de idade no Brasil... Tudo posso. O slogan era esse da Igreja Assembleia de Deus lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu interpretava desse jeito. A minha posso interpretação. tudo, eu posso tudo. Rapaz, aquilo... Sai da frente. É mesmo. Paulo está dizendo, cara, eu domino em qualquer situação. Eu posso passar escasez, eu posso passar sofrimento. Então, terminando a resposta, aí a segunda pergunta, dentro Riqueza. O cristão pode ter, cara, o cristão pode ter tudo aquilo que Deus der para ele. Top. O pecado é o cristão querer ter o que Deus não tem para dar para ele. E como está satisfeito com isso o cristão? O problema é o cristão olhar para a vida do outro. Existe no nosso meio a síndrome de Caim. Gênesis capítulo 4. Problema de Caim, porque a gente lê a história ali. Primeiro, a gente pensa que o problema ali foi a oferta. E nunca foi a oferta. Deus não tem problema com a tua oferta, Deus tem problema com o teu coração. Isso aí. Se você ler o capítulo 4 de Gênesis, você vai ver que Deus não corrige a oferta. Ah, é verdade. Deus não diz assim, Caim, traz animal, porque teu irmão trouxe animal. Você trouxe fruta, eu não gosto de fruta. Deus diz assim, muda a atitude, Caim. Muda a atitude. Se procederes bem, não serás tu aceito. Ele. Porque Deus primeiro aceita você, para depois aceitar teu dinheiro. Olha isso. Deus não é corrupto igual o homem. O homem quer comprar a Deus, né? O homem, ele pode não gostar do outro, mas se o outro vier dando uma oferta, ele recebe. Recebe. E ainda diz assim, ó, Deus usou o diabo para me abençoar.
Deus não, cara. Deus usa até o diabo para abençoar a gente. Deus não aceita a tua oferta se ele não aceitar teu coração. Então Deus aceitou Abel e rejeitou Caim. E diz, Caim, muda de atitude. Vamos aqui nós três aqui imaginar um cenário seguinte. Os dois foram ofertar. Os dois foram rejeitados. Vocês acham que teria algum problema na história? Os dois foram rejeitados. Isso. Entendeu? Não teria. Sabe por que não teria? Porque o Caim ia abraçar Abel. Isso aqui. Ô, irmão, que pena, né? Vamos tentar de novo. Mas o maior problema de Caim foi ver o seu irmão sendo aceito. Aí Tem muita gente que não tem problema de ter um carro velho. O problema dela é ver o irmão comprando um novo. Isso. Uau. Forte, hein? Meu amigo. O problema não é ele ter uma casa alugada, é ver o irmão comprando uma casa própria. Meu Deus. O ser humano ele não consegue ver o sucesso do outro. Uau. E se você não celebrar o que você tem, você nunca terá o que você deseja, cara. Isso. A ingratidão é pior do que um câncer. A ingratidão mata a alma. O ingrato ele é insatisfeito, nunca tá bom. É isso aí. Então por isso que não adianta ter riqueza. O cara, o sonho dele é ter uma Ferrari. Ele compra a Ferrari, daqui a pouco ele tá insatisfeito com a Ferrari. Ah, não, eu quero uma Lamborghini. Aí depois ele quer um jato. E depois a alma do homem é insaciável. Não se satisfaz. Isso. Mas o homem que anda em Deus, o homem que é próspero, que vive o propósito, que vive na vontade de Deus, ele é satisfeito com todas as coisas que Deus dá para ele. Uau. Ah, pode ter riqueza? Cara, se a riqueza veio de Deus para cumprir um propósito, o cristão pode ter tudo que Deus tiver para dar para ele. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Mas eu não quero nada Que não venha dele. que né? não venha dele. Meu Deus. Até o mal que vem de Deus é bom. Ah, isso. Olha isso. Jó diz isso. Os caras questionando Jó, cara, você está em pecado. Que aquela cultura dos amigos de Jó vive até hoje, né? Um crente está passando necessidade, os outros, vixe, pecou. Não tá em pecado. Isso. Entendeu? Tá em pecado, tá desobedecendo a Deus. Não, cara. Às vezes não, às vezes é uma provação, o pai corrige quem ama. Às vezes tá passando um processo ali. E só ajuda condicionalmente, né? Ô, Jó, confessa teu pecado, cara. O que é que você fez? Cara, Jó olha pros caras e diz, cara, eu recebi o bem de Deus, o mal eu não vou receber. Jó tá dizendo assim, cara, até o mal de Deus é bom. Uau. Eu não tenho nada do diabo. Tudo que vem pra minha vida vem de Deus. Isso. Eu recebi o bem e eu recebo o mal de Deus, porque eu sei que ele tem o melhor pra mim. Meu Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. Uau. No eu vim, no eu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Então, velho, vamos pra cima. Romanos fala também sobre a questão de tudo coopera para o bem, né? Romanos Daqueles 8, que amam 28. a Deus e andam segundo o seu Segundo o propósito. seu propósito. Então vamos analisar aí. Se você ama a Deus, né, acima de qualquer coisa, e anda de acordo com o propósito que Deus determinou na sua vida, até o mal que vem é Tudo para o coopera. bem. Tudo vai coopera. cooperar. Então, tipo assim, você pode ter riqueza, pode. Se Deus tem isso pra você, você pode ter. Se Deus liberou riqueza pra você financeira, você pode ter. Mas isso não te valida. O resultado do homem financeiro não valida quem ele é em Deus. A sua identidade. Não. É. Então as pessoas, você já prestou atenção que a pessoa, olha que irmão abençoado, porque o cara tá andando num carro bom. As pessoas. Cara, já ouvi muito isso. As pessoas, elas. Aquela pirâmide, né, que a gente já ouviu falar. As pessoas, elas querem fazer para ter, para depois ser, né? Isso. É uma pirâmide invertida. É porque a falta de identidade te faz buscar aceitação pelo serviço. Isso, justo. E a religião, ela incentiva muito isso. Então tem igreja que vê que o irmão quer ir embora, já dá um cargo para ele. O irmão tá insatisfeito ali e tudo, já bota ele num cargo. Já quer prender a pessoa pelo serviço. Isso. Cara, tem gente que anda comigo e o cara quer ir embora, tipo assim, cara, de repente Deus tem um lugar melhor para ele. É isso. Por que eu vou querer prender a pessoa? Justo. De repente Deus tem um lugar melhor, ele vai frutificar num lugar e não vai deixar de ser meu irmão. Entendeu? O problema é que a gente é egoísta, a gente quer que as pessoas estejam, Dominar, né? né? Quer ter o controle.
Estão falando muito de ecossistema agora, né? Isso. Para todo lado é o tal do agora ecossistema. é o ecossistema. Isso, é o ecossistema. Então, vamos... Cara, eu preciso entender qual é o ecossistema de Deus e onde aquela pessoa vai dar fruto no reino de Deus. E às vezes não vai reverberar em mim, eu não vou tirar proveito disso nem lucro disso. Mas se Deus está ganhando, se o reino está ganhando, cara, eu estou feliz, porque a pessoa nasceu para cumprir um propósito. E se for longe de mim, que seja. Uau. E a religião não. A religião, ela departamentalizou o reino. Isso. Departamentalizou o propósito. E aí colocou... Cara, a igreja de Jesus, ela não tem departamentos, ela tem ministérios. Mas esse é assunto para outro dia. O próximo podcast. Isso. Meu Deus, gente, que tá legal demais. Já passou quase 2 horas, né? Meu Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Não, na verdade eu não vou fazer a pergunta agora. Eu queria te pedir para você, se você puder dar um conselho para essa geração de hoje. Tá surgindo muitos jovens que estão mergulhando em Deus, assim, apaixonados por Jesus, né? Numa época onde talvez por causa do sistema, né, digamos assim, acaba surgindo ciúmes, né, de líderes com os mais novos que estão aí mergulhados. Qual é o teu conselho que você daria tanto para o jovem quanto para a liderança, para entender o tempo que a gente está vivendo? O primeiro conselho que eu dou para a liderança mais jovem, né, para essa geração que está se levantando, é respeite os marcos antigos, né? Uau, importante. Honre aqueles que vieram antes de você. Agora, honrar não é se submeter 100%. As pessoas dizem, não, você tem que honrar o líder. Não toque no ungido. Aí o pessoal usa muito Davi, né? Que Davi falou que não ousaria tocar no ungido do Senhor, que era Saul. Isso. Não, ele fez pior. Ele não matou Saul, não. Ele cortou uma orla do manto dele. Mas isso aí também eu não vou entrar nesse meio. Cara, ele humilhou o rei. Mas, tipo assim, foi certo? Não. Mas não vamos usar esse texto pra toca no ungido. Davi cortou a orla do manto do rei, cara. A honra do rei. Então, tipo assim, respeite os marcos antigos, honre aqueles que vieram antes de você, mas acima de tudo, ande debaixo da unção do Espírito. Ouça Deus. Porque nem sempre, porque as pessoas falam, o rebelde, nem sempre o que sai é rebelde, às vezes o rebelde é o que fica. Davi saiu, Saul ficou. Quem era o rebelde? Saul. Então o cara acha que honra e respeito é permanecer. Isso. Ah, não, eu tenho que honrar, eu tenho que ficar aqui. Não. Por exemplo, eu saí de uma igreja e até hoje eu honro meu pastor. Inclusive, se ele estiver escutando aí, pastor Valtinho, beijo, te amo, cara. Ele vai chegar até ele, hein? Pastor Valtinho é um cara que sabe, que foi meu pai espiritual, me gerou no espírito, mas chegou um tempo que Deus me tirou de lá. Mas eu não saí desonrando. Então, tipo assim, se Deus te transicionar, transicione com honra, com respeito. Isso. E vá fazer o que Deus te mandou fazer. Não, porque a geração que tem a força, ela acha que pode estar passando por cima de todo mundo. Isso. O jovem é forte, mas ele precisa da sabedoria do mais velho. E um conselho que eu dou para essa nova geração é, cara, estude a palavra de Deus. Mergulhe nas escrituras, tenha uma vida de devoção com Deus, conheça Deus, sabe? Não se prenda só na teologia, porque tem muito teólogo que é profundo na teologia e raso em Deus. Não pare só na teologia, vá para o secreto. Estude as escrituras, busque o Espírito Santo. E Deus vai te esclarecer a visão, Deus vai te levar em lugares que você nunca imaginou pisar. Com honra, com respeito. E eu creio numa convergência, eu creio numa unidade entre as gerações. Porque a profecia, cara, ela é clara. Ela inclui jovens, né, e ela inclui os velhos. Os jovens terão visões, os velhos sonharão, os filhos e as filhas profetizarão.
você vê jovem, velho e pais, né? Caminhando juntos. Paternidade ali, filhos profetizando. O filho só profetiza, cara, com o consentimento do pai. Yes. Então, eu creio que essa geração vai andar numa velocidade muito mais rápida, porque Deus está convergindo e está trazendo os jovens e os velhos juntos para um avivamento que vai durar para a eternidade. Uau. Esse é o meu sonho, que um dia seja descompartimentado, né? E seja feito o uso do ministério mesmo, porque é o que você falou, a união da família, ela sempre teve no ministério do Evangelho do Senhor e, infelizmente, é muito compartimentado e isso traz muita doença, né? E só para terminar, Job, Apocalipse 21, no livro de Apocalipse, João viu muita coisa. Pensa no cara que viu coisa. Ele viu dragão, ele viu besta, ele viu falso profeta, ele viu. Só tem uma coisa que João não viu. O que ele não viu? Um templo. Não é possível que ele não viu um templo. Apocalipse 21, 22. Não viu uma bandeira da igreja? Não viu uma placa de presbiteriana, de assembleia, de Mevan, do IHOP, do Meu Deus. o raio que o parta, não viu. João não viu um templo. Porque está escrito, lá não vi templo. Porque o próprio Deus e o Cordeiro são templo. São templo. Uau. Cara, nós vamos viver nele. Se nós não aprendemos a viver nele hoje, cara, como família, como irmãos, como igreja, cara, essa desgraça de divisão do inferno. Na eternidade não vai ter, cara, departamentos, não vai ter denominação. Na eternidade vão ser filhos sendo servidos pelo Pai. Uma mesa farta, cara, adoração. Entendeu? Então isso tem que cair por terra, Joab. Porque João não viu um templo. Porque nós vamos habitar nele. Uau. Eu vim dele e vou voltar para ele. Então que caia por terra, cara. Isso. A unidade do corpo de Cristo precisa ser estabelecida na terra. Yes. Homens que vão ligar o corpo, que vão conectar com o corpo. O batista dando as mãos para o assembleano. Isso. O presbiteriano abraçando o metodista. Então nós precisamos lutar por isso. E rejeitar todo o sistema que quer separar, dividir. Todo o sistema que quer, sabe, corromper o coração de Deus. Porque Deus não é um Deus de divisão, Deus é um Deus de unidade. Isso. Que caia por terra sabe, essa visão do inferno de separar. De dizer que, sabe, eu sou a igreja verdadeira. Não, você não é, nós somos a igreja. Yes. Então que nós possamos a cada dia quebrar barreiras, andarmos em unidade e aprender uns com os outros. Isso. E andar Entendeu? na luz. Amém. Andando na luz, como ele na luz Como está, ele está. teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se eu não estiver na luz, eu não tenho comunhão com meu irmão. Então, meus amigos, Se eu não tenho comunhão com meu irmão, é porque eu não estou na luz, então. vamos pra Eu cima. tenho uma pergunta para te fazer para nós encerrar, porque eu sei que o tempo Chegou voa. atrasada e agora quer... agora quer passar. eu quero perguntar. Não, na verdade, vocês chegaram adiantado demais. Pode desligar a câmera, Pilão. Cara. Vamos fingir que ele tá gravando. É o seguinte, quando eu te conheci, a primeira coisa que eu ouvi de você quando eu te cumprimentei foi uma frase. Eu perguntei, como que você tá? Você lembra a frase, como que você respondeu? Eu sempre falo que eu estou melhor do que mereço. Isso, melhor do que eu mereço. Cara, o que quer dizer isso pra você? Muito boa pergunta, que já fui muito questionado. Outro dia eu falei, a pessoa não aceitou. Você, não, que história. Foi um americano, ele, you deserve a lot. Eu disse, você merece. Eu disse, cara, você não entendeu o que eu falei. Simplesmente eu estou dizendo o seguinte, eu merecia o inferno. Uau. Eu merecia punição eterna. Eu merecia, sabe, ser açoitado, ser crucificado. Eu merecia uma coroa de espinho. Eu merecia uma cruz, cara. Meu Deus. E ele tomou o meu lugar. E ele tomou o meu lugar, ele pagou o preço por mim, cara. Por isso que eu estou melhor do que eu merecia. Uau.
Que eu merecia o inferno. Isso. E ele me deu a eternidade com ele. Meu Deus. Eu merecia a morte e ele me deu a vida. Eu merecia o caos e ele me deu o espírito. Então eu sempre vou... Cara, eu tô no lucro. Joab, se Deus não fizer mais nada por mim até eu morrer... Até eu morrer. Hoje, se ele disser pra mim, filhote, acabou, não vou fazer mais nada, tá? Fechar a torneira. Acabou. Cara, eu vou adorar ele pra sempre, porque eu já tô no lucro faz tempo, irmão. Primeiro, eu levei uma bala na cabeça quando eu tinha 15 anos, então eu já tô no lucro. Né, no outro podcast. Vamos no próximo. No próximo a gente fala. Mas então é isso. O que eu quero dizer, Meu Deus, melhor do que eu mereço, é porque eu sei do que eu tô falando. Eu sei o que eu mereci, eu sei o que eu recebi. Isso. Então, I'm better than I deserve. Obrigado, Rafa. Muito obrigado. É a hora que mereço. Muito obrigado. Cara, Então, Deus abençoe vocês. Obrigado. Você também. E vamos pro próximo. Um Nós abraço precisamos- aí pros irmãos. Deixa eu orar pelos irmãos. Vamos. Sério? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão na mesa. Obrigado pelas palavras que nós falamos aqui, que possa tocar o coração dos ouvintes, daqueles que vão assistir. Que a tua glória, que a tua presença invada a casa deles agora, invada esse carro. Que o teu nome seja glorificado e o teu reino, Pai, seja expandido dentro deles, porque o reino não está ali e nem acolá, o reino está dentro de vós. Eu declaro o avivamento de entendimento. Eu declaro a glória do Senhor, a presença do Senhor, invadindo cada casa, cada lar, cada empresa, cada família. E o teu nome sendo glorificado na vida dos teus filhos. Que esse podcast possa tocar vidas para a glória do nome de Jesus. Amém. Amen. Amém. Gente, não poderia terminar melhor do que isso, né? É isso aí. Do que assim com uma oração. E, cara, muito obrigado. A gente só tem a agradecer. A gente quer deixar declarado aqui, ao vivo e a cores, a gente te ama, cara. Amém. Depois manda o Pix, né? Ah, tá. Eu vou, manda o Pix aí que a gente vai acerta. Gente, mas é isso aí, mais um episódio aqui fantástico com o nosso querido Rafa Conrado, Rafinha, né? Vamos chamar assim, apóstolo. Aí lá por último a gente coloca o título de apóstolo. Mas é uma honra sempre ter você aqui. Você sabe que as portas do Dreamcast sempre estão abertas para você, Valeu. né? Obrigado. Deus abençoe ricamente seu coração, sua família, sua casa. Conta com a gente. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Deus abençoe sua família, sua casa, em nome de Jesus. E vamos nessa. Até logo.